Mestre Jesus, rogar a Ele que transmita a todos nós a sua paz, a sua luz, o seu amor. A gente vai fazer a leitura de uma mensagem recebida na casa no dia 10 de junho de 2025. Amados de minha alma, paz seja convosco. Meus amados, o perdão é uma lição divina que liberta. Missão daqueles que já buscam se acolherem, despertarem para a luz imperecível do amor. Não perdoar é envenenar a própria alma, envenenar o espírito, escolher pela mágoa, por esse peso que nos aprisiona por muitas e muitas encarnações. Quando escolhemos pelo não perdão, nos embrenhamos pelos caminhos mais difíceis, mais dolorosos. Escolhemos pelas consequências que são um verdadeiro peso para o espírito, esteja onde estiver. A mágoa é dor latente, representada pelo ressentimento, onde nos escravizamos à ofensa, ao ofensor, e por livre e espontânea vontade, complicamos da forma mais difícil a nossa caminhada. Preferimos carregar o peso que dói, mas que alimenta o ego, alimenta o orgulho, e não raras vezes floresce na vingança, que nos torna espíritos justiceiros de uma justiça inexistente. Só há uma justiça, a divina, e quando não perdoamos, nos sentenciamos às dores mais atrozes, onde muitas vezes enlouquecemos, nos perdemos de nós mesmos, e a única saída é o arrependimento que leva ao perdão que liberta. Meus amados, trabalhem o sentimento da misericórdia, seja como aqueles que passamos a odiar pelos noticiários, sejam como aqueles que convivem conosco. Alimentar o ego é carregar o peso da própria escolha, buscar a consequência difícil dos sofrimentos. Nesse instante, o planeta Terra gera conflitos destruidores para o coração. Irmãos se degladiando nos egos, colocando tantos e tantos a padecerem o extermínio e a fome. Escolhem pelo enlouquecimento do Espírito que é amor, e cabe a cada um que segue o Cristo Jesus orar e perdoar. Nas orações, rogando sobretudo por estes que hoje mandam e desmandam a violência. São irmãos deslocados, que merecem a caridade da oração, mas, sobretudo, que a lei se faça, não dos homens, mas a de Deus. E assim nós vamos orar pelo nosso planeta tão adoecido na violência, nos conflitos, quantas e quantas guerras. Quantos de nós tomamos lado, sendo que na verdade não existe lado em guerra, todos sofrem. Quantas mães perdem os filhos e vice-versa, quantos pais se desesperam. Por isso nós lhe rogamos, Mestre, que ilumine o nosso planeta, que ele possa ser acolhido pela tua misericórdia, que derrame sobre cada coração bondoso esse chamado a trabalharmos e servirmos no amor, pelo amor e para o amor. E nesta tarde, para darmos início, nós rogamos a Ti que derrame sobre a nossa irmã Joelma, coordenadora dessa tarde, as bênçãos da intuição, que ela possa nos trazer ensinamentos que nós possamos compreender, mas sobretudo vivenciar. E damos por iniciado o estudo dessa tarde com a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas
livra-nos de todo mal. Assim seja. Vejam hoje, está na questão 918. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Boa tarde também, né, para quem vai nos acompanhar aí por meio do YouTube. Vamos todos agora, né, permitir então que as luzes divinas nos envolvam e aquecendo os nossos corações e abrindo as nossas mentes, né, para o estudo que nós vamos fazer hoje. Nós estamos, né, estudando agora dentro do livro 3º, capítulo 12, agora falando sobre a perfeição moral. A gente vai entrar no quarto item, que vai trazer aí, né, a questão 918, que vai falar sobre o homem de bem. Até então, nós estudamos ali sobre aquilo que pode impedir, né, e travar a nossa felicidade, o nosso progresso. Então, nas últimas aulas, nós falamos sobre o egoísmo. Agora, nós temos aqui um direcionamento para que a gente possa caminhar o quê? Na direção do nosso progresso, né? Do nosso progresso moral, do nosso progresso intelectual e garantirmos aí acessar um tesouro que espera a cada um de nós, que é essa felicidade, que é essa plenitude que nós estamos destinados. E agora nós vamos então estudar sobre o homem de bem, né? Esse estudo, né, a gente vai perceber também, a gente pode ver lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que tem, né, aquele chamamento de Jesus, sede perfeitos, e aqui a gente vai fazer então, né, o estudo a partir da questão 918. Então vamos à pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? Kardec questiona aos espíritos assim: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Então vamos lembrar, né, lá no mesmo livro que nós estamos estudando, lá no item 100, Kardec vai nos apresentar então a escala espírita e vai nos trazendo para nós ali, né, as 3 ordens, né? Terceira ordem ali com suas classes, segunda ordem com suas classes e a primeira ordem dos espíritos puros com essa classe única, né? Então é ali uma forma que Kardec organiza para a gente poder entender e mais ou menos se localizar onde é que a gente está ali nessa escala para alcançar esse progresso. Essa pergunta aqui, né, está questionando assim: de que maneira a gente pode perceber, e também já é uma dica para nós, o que a gente deve fazer para que a gente eleve, para que a gente avance o nosso progresso e suba nessa escala. Porque quanto mais a gente vai subindo na escala, mais significa o quê? Que a gente deixou imperfeições, então a gente foi deixando orgulho, egoísmo, vaidade para trás e a gente está avançando no bem, na conquista das virtudes, até que a gente chegue à primeira ordem. E a gente vai chegar à primeira ordem mesmo com os barulhos externos, né? Para quem está, né, assistindo pelo YouTube, está acontecendo barulho aqui no salão agora. Então, Fred, vamos lá entender? O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então vamos aqui comentar, né? Começando de trás para frente. Um dos pontos, então, é quando nós compreendemos no aqui e no agora, mesmo estando nesse mundo material, a vida espiritual. Porque quando a gente compreende, né, e entende que nós estamos aqui numa passagem, que aqui não é a nossa vida, mas aqui é uma parte dessa vida, é uma parte da vida do espírito imortal que nós somos, o que é que vai acontecendo? É o que Kardec vai falar da mudança do ponto de vista, né? Então Kardec vai trazer no Evangelho falando assim, o ponto de vista. A partir do momento que nós mudamos o nosso ponto de vista, entendendo que estamos aqui numa passagem, num processo de aprendizado, o que vai acontecer? A gente já consegue
pensando nesse raciocínio, o que é que nós podemos levar para além do túmulo, meus irmãos? Nós podemos levar cargo? Não. Nós podemos levar função? Não. Saldo bancário? Também não leva, né? Número de seguidores? Também não leva. Número de likes? A gente também não leva, né? A gente pode levar ali, né, todos os bens materiais que porventura a gente tem trabalhado, conquistado. A gente não vai levar nada disso. A gente só vai levar o quê? A gente só vai levar aquilo que a gente fez e que retornou para nós como uma conquista, como uma verdadeira propriedade. Uma verdadeira propriedade da alma, uma verdadeira propriedade do Espírito. Então, quando a gente faz, né, essa antecipação com relação à vida espiritual, entendendo que vai ser nosso apenas aquilo que a gente consegue levar, então as conquistas que nós tivermos adquirido, né, as virtudes, o resultado, né, das nossas ações, o que é que vai acontecendo? Naturalmente, e às vezes com um pouco de esforço, nós vamos desapegando daquilo que é material. A gente vai podendo iniciar esse processo de desapego de tudo que é passageiro e de tudo aquilo que é ilusório. E a gente vai usar dos bens de uma forma muito mais produtiva para nós e para o outro. Quando a gente tem essa visão também de que nós somos espíritos, estamos aqui de passagem, o que é que a gente vai começar a ver em cada um dos nossos irmãos? Nós vamos começar a ver em cada um dos nossos irmãos filhos de Deus. Filhos de Deus que podem estar, né, ali vivenciando uma religião que é diferente da nossa, que pode ser de uma etnia diferente da nossa, né, que possa ter ali, né, uma vivência da sua sexualidade diferente da nossa. Mas isso vai dizer o que para nós? Isso vai apenas nos dizer que ali, à nossa frente, está um Filho de Deus. E que muitas vezes, né, naqueles que a gente enxerga maior revolta, né, que a gente enxerga ali uma agressividade, estará o quê? Estará oculta uma grande dor. E aí a gente começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente. E aí nós vamos ver o quê? Não mais preconceito, né? Não mais essa necessidade de julgar, de observar, de olhar a vida do outro, mas sempre a necessidade de compreender aquele irmão que está ali e a necessidade o quê? De estender a mão. E aí aqui facilita para nós bastante, porque ao invés de a gente falar, né, daquela pessoa, às vezes que está numa situação difícil, situação moral, né, ou uma situação física ou financeira, né, ao invés de a gente observar e falar assim, ah não, mas é consequência do que escolheu, né, isso é consequência dos atos, a gente não vai se preocupar o que fez com que a pessoa chegasse até ali, naquele lugar difícil. A gente só vai ter preocupação de entender que ali está um Filho de Deus e que nós vamos estender a mão, porque é assim que nós gostaríamos que fosse feito se nós estivéssemos ali, naquele lugar. Então, quando a gente faz essa mudança de perspectiva, quando a gente, né, tem essa mudança de ponto de vista e entende que a nossa vida é toda uma vida espiritual, passagens na matéria, nós vamos o quê? Modificando o nosso jeito de estar aqui na matéria. Isso vai nos auxiliando, isso vai nos ajudando a fazer essa transformação que a gente precisa. Né? Então, vamos seguir mais, Fred? Agora, volta de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Aqui a gente já, né? Aqui a gente já vê, assim, né, um desafio bom para nós, né? Por quê? Porque nós queremos ser esses homens de bem, como o Luiz Ângelo, né, trouxe no estudo passado. Um homem bom é diferente de ser um homem de bem, né? Por quê? O homem de bem, ele vai transcender o homem bom. Porque bons aqui, todos nós podemos ser, né? Temos certeza, podemos afirmar com certeza que esse é o nosso direcionamento. Cada um de nós aqui busca ser bom no nosso dia a dia. Mas a gente consegue fazer isso o tempo inteiro? Não. A gente não consegue fazer o tempo todo. É por isso que
como está escrito aqui, vai praticar a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza, né, de forma mais integral. Então a gente estudou a lei de justiça, amor e caridade. Vamos lembrar o que ela vai trazer? Primeira coisa, né, que essa lei vai trazer é que a gente não mistura o quê? Paixões, a gente não mistura vícios nas nossas análises, na nossa conduta. Então, para a gente praticar, né, na inteireza que a lei de justiça, amor e caridade, a gente precisa combater vaidade, orgulho, egoísmo. Então a gente precisa combater por quê? Porque senão, né, no nosso dia a dia, nós vamos achar que é justo algo que na verdade não é, algo que está beneficiando o quê? A nós. Se nós somos orgulhosos, nós vamos ter essa tendência. Não é justo aquilo que me beneficia, mas e o outro? Então a gente não vai estar sendo o quê? Verdadeiramente justo como o nosso Pai é. A lei de justiça, amor e caridade também fala que é necessário respeitar os direitos de cada um. Se a gente tem vaidade, orgulho, egoísmo, a gente não consegue fazer isso. Né? A gente não consegue respeitar o direito do outro. Às vezes a gente não consegue nem respeitar o direito do outro, não gostar de nós. Porque é um direito. Né? As pessoas têm esse direito de repente, não simpatizarem conosco. Mas se nós estamos ainda pautados, né, pelo orgulho, o que vai acontecer? Mas como assim? Né? As pessoas não gostam de mim, isso é um absurdo. E as pessoas têm esse direito. Mas, se os vícios estão aí em nós, a gente vai ter essa dificuldade. Uma outra questão que a gente vai estudando, né, que a gente viu quando a gente estava estudando sobre a lei de justiça, amor e caridade, é que a justiça humana, ela fica limitada. Então, para sermos verdadeiramente homens de bem, nós devemos nos pautar o quê? Pela justiça natural. Então, não basta seguir as leis dos homens, né? Não basta seguir o Código Civil ali, né? Enfim, seguir tudo aquilo que é correto, digamos assim, né? Não infringir, né? Digamos, né? Melhor colocar. Não infringir. Por quê? Porque a gente vai perceber que a lei de Deus, a lei natural, ela vai respeitar a todos. E muitas coisas que na nossa legislação, na legislação humana já foi permitida, é altamente condenável o quê? Quando a gente olha para a justiça divina. Por exemplo, né, a escravização, por exemplo, o processo ali, né, a forma como as mulheres eram tratadas. A gente ainda precisa percorrer, né, nesse sentido, mas olha a forma como era tratado. Hoje já não é mais tolerado. Mas de acordo com a justiça divina, isso nunca foi permitido. Nunca. Então, o nosso compromisso aqui não é sermos corretos, né, e buscarmos seguir aquilo que está estabelecido pela justiça terrena, humana, mas é nos comprometer com a justiça divina. Então, vai bem além. Né? E, por fim, querer para o outro aquilo que nós gostaríamos que acontecesse para conosco. E aí aqui a gente consegue efetivamente fazer o quê? Ter o nosso direito respeitado. Porque a gente não quer que o nosso direito seja respeitado, então a gente precisa respeitar o direito do outro. E quando a gente vai avançando para o amor e a caridade, aí a gente vai lá, né, na questão de ser caridoso, ser benevolente para com todos, perdoar todas as ofensas, ser indulgente também para com todas as imperfeições dos outros. Por quê, meus irmãos? Porque está na essência do ensinamento de Jesus. Nós desejamos que quando nós erramos, o outro seja indulgente. Né? A gente não deseja que ele destaque o erro, né? Que ele nos julgue, que ele leve isso ao conhecimento, né, de outras pessoas. A gente deseja a indulgência, a compreensão para a nossa falta. Então nós precisamos agir assim para com o outro. E aí aqui a gente já tem o quê? Já tem uma infinidade de pontos para a gente trabalhar, para a gente alcançar esse progresso moral, avançar na escala espírita e nos tornarmos esse homem de bem que aqui está descrito e a gente vai encontrar lá no Evangelho. Aí a gente fala assim, não, mas sabe o que é meu problema hoje? Só uns comentários que eu faço, né? Só uns comentários que eu faço, assim, sobre os outros, sabe? Então, nenhum comentário sobre o outro, né, que não seja para falar de destacar as qualidades que essa pessoa tem, é válido ou é autorizado. Não é só coisa pequena, não é.
do outro aquilo que a gente diria para ele mesmo, olhando nos olhos. Até sem os óculos, né? Olhando olho no olho. Porque aí o que vai acontecer? O nosso compromisso com a verdade, o nosso compromisso com a bondade muda bastante. E isso vai também nos modificando. A gente começa a ser mais justo, a gente passa a ser também, né, mais bondoso, mais caridoso, e a gente vai nessa direção, na direção da prática efetiva dessa lei. Porque praticar a lei de justiça, amor e caridade, ela não é só nos atos, mas ela é também nos nossos pensamentos, né? E a gente vai recorrer a Jesus. Hoje a gente sabe que a gente não consegue praticar a lei de amor, né, de justiça, amor e caridade na sua pureza, né, de forma integral. Mas a gente sabe também que todos nós temos condição. Então, basta que a gente se esforce, né? Basta que a gente acredite verdadeiramente e a gente se comprometa. Que a gente faça pequenos compromissos, não com o outro, mas pequenos compromissos conosco. E a gente vai, então, avançando nessa direção. Se interrogar a sua consciência sobre os atos praticados, perguntar se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve que se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que ele fizesse. Aqui a gente já pode fazer um teste, né? No trânsito, isso aqui se aplica. Não é nem para falar da nossa conduta moral com as outras pessoas, mas se falar assim, não, se eu for pegar, né, um dia, vou pegar aqui no domingo, vou pegar a segunda, né? E for fazer essa avaliação com relação ao trânsito. Será que alguém teria algo a reclamar, né? Será que eu fiz para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse? Aí a gente já vê que o negócio complica, né? Por quê? Porque o que a gente deseja quando, né, a gente está apressado? Que os outros nos deem passagem, né? Mas como é que a gente reage quando alguém no trânsito força a passagem? Aí a gente já vê que, né, não estamos indo, né, na pureza aqui desse cumprimento dessa lei, porque é fazer a outra eu gostaria que me fosse feito. Então, esse aqui, né, é um movimento, e aqui tem um ponto importante, né, para a gente separar. É desejo de necessidade. Porque às vezes alguém não vai ficar feliz com alguma conduta nossa, né? Alguém não vai gostar da nossa conduta. Mas aí a gente precisa ver. Na nossa conduta nós entendemos a necessidade ou a gente está se cobrando por ter atendido o desejo e o outro também nos cobra por atender o desejo. Então vamos, né, pegar aqui um exemplo do Fabiano, que é a nossa dirigente. Alguém pode chegar, né, com uma ideia, então, não, mas nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E aí a Fabiana parar e pensar nas consequências que isso pode ter, o objetivo do centro espírita, né, avaliar tudo isso e ver que essa ideia, ela não está colada aos objetivos, né, do semeador, que está principalmente voltado ao quê? Voltado para a divulgação doutrinária, para o consolo, para o apoio e também, né, para a assistência aos nossos irmãos que tanto necessitam. Mas aí a Fabiana vai perceber que não está alinhado. E aí o que vai acontecer? A Fabiana vai chegar e vai precisar falar isso, certo? Ela vai acolher a pessoa, ela vai tratar com respeito, mas ela vai falar não. Não. Aí a pessoa vai ficar chateada, né? Vai ficar chateada com a Fabiana. Aí a gente vai falar assim, não, então a Fabiana está errada, porque a Fabiana foi fazer a avaliação dela no final do dia e viu que alguém tem uma coisa contra ela, alguém ficou miligrado porque ela falou não. Mas aí é necessário separar o quê? Necessidade de desejo. Porque muitas vezes a gente vai chegar com os nossos desejos aqui para o semeador. Ah, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Mas a Fabiana, como dirigente, ela precisa se pautar pela necessidade. Qual é a necessidade do centro espírita ou semeador? É atender as necessidades de cada um de nós no sentido quê? Do nosso esclarecimento, no sentido, né, do nosso conhecimento, do apoio, do consulto, oferecer para nós oportunidades de trabalho. Não é, né, dar aval para atendimento de desejos nossos que possam comprometer, né, a casa, o funcionamento, né, e a divulgação doutrinária. Então, meus irmãos, a gente precisa separar isso, porque às vezes
comece já nesse comprometimento. E aí, como é que a gente pode ficar no decorrer dos dias? Aí vamos ver o que está lá no Evangelho, capítulo 17, item 10. O Espírito nos diz assim: estais sempre alegres e contentes, mas com alegria de uma boa consciência. Então, nos pede para que a gente seja sério o quê? No cumprimento dos nossos deveres. Mas como é que a gente deve estar para com os nossos irmãos? A gente deve estar para com os nossos irmãos de que maneira? Alegres, contentes, para que a gente tenha o quê? No final do dia, uma boa consciência. Essa consciência que vai estar ali o quê? Vai estar tranquila. Tranquila com todos os sims que nós dissemos, mas tranquila também com os nãos que nós dissemos. Porque aquele não que a gente disse que porventura, né, gerou uma busca, né, significa o quê? Significa coerência, significa também o cuidado com o outro. E nós sempre precisamos atender as necessidades dos nossos irmãos, não os desejos. Desejos não. Porque às vezes o desejo do nosso irmão é algo perigoso, né, até para com ele. E aí a gente não vai se comprometer em facilitar a queda de alguém, mas as necessidades, né, de apoio, de consolação, a gente sempre, né, pode atender. E aí uma expressão bonita também, né, que foi ouvida recentemente, é assim: que a gente possa ser toalha para o outro, né? Então, qual que é o toque da toalha? Em geral, é um toque macio, né? É um toque suave, né? Toque gostoso. Então, que a gente possa ser ali, né, essa toalha que vai tocar o outro nas nossas relações de forma macia, de forma suave, mas também que vai ter esse compromisso o quê? Compromisso com a verdade, né? Mas estai alegres e contentes, né? Na certeza de uma consciência tranquila, né? É o que esse espírito protetor ali nos traz. E para a gente estar alegre e consciente, na certeza dessa consciência tranquila, o que a gente vai precisar? Amorosidade sempre, indulgência sempre, né? Tranquilidade sempre nas nossas condutas, nos nossos tratos, né? A gente vai conseguir todas as vezes? Haverá um dia que nós conseguiremos, né? Hoje a gente ainda está em treinamento no caminho desse homem de bem. Mas aí, meus irmãos, cabe o quê? Cabe pedir desculpas, né? Cabe ali recorrer a uma oração, pedindo forças, né, para lidar com essa tendência, para mudar essa tendência. Enfim, nós temos todos esses recursos, né? E o pedir ali desculpas, o assumir o erro, ele cria pontes. O que afasta é quando a gente comete um erro, a gente não assume responsabilidade, às vezes a gente ainda quer responsabilizar o outro, né? A gente conta uma outra história, e isso vai nos distanciando. E aí nós não vamos ter essa consciência leve e tranquila, porque a gente pode até estar aqui, nossa, sou uma santa, mas a consciência está ruim, né? E aí a gente vai distanciando dessa paz, dessa felicidade. Vamos fazer isso não, né? Já vamos logo assumir o que a gente tem que assumir, pedir as desculpas que a gente precisa pedir, para que a gente tenha essa paz. Porque aí se a gente fica em paz com a nossa consciência, fica mais fácil sorrir, fica mais fácil estar alegre, estar tranquilo, né, no relacionamento com o nosso irmão. Vamos lá. O homem construído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Sacrifica o seu interesse pela justiça. Olha que bonito, né? De novo, vou começar de trás para frente. Então, quando a gente vai falando desse homem de bem, o que ele vai fazer? Vai fazer o bem pelo bem. Não vai ter um cálculo, né? Não, vou fazer isso daqui, porque aí amanhã vai acontecer aquilo, e aí, enfim. Não, ele faz o bem pelo bem por estar ali, naquele momento, né? No aqui e no agora. E aí nós vamos contar resumidamente uma história, ela já é conhecida nossa, né? Em alguns momentos a gente cita, né? Em palestras, enfim. Então nós vamos falar dessa história. Essa história ela começa, né, com um professor que vai ali pegar alguns registros e ele vê que há um tempo atrás, né, 20 anos atrás, o professor daquela disciplina, né, daquela mesma faculdade, tinha feito uma pesquisa com 200 jovens, né? Então os alunos foram pesquisar 200 jovens que moravam num determinado bairro, né, daquela cidade,
envolver, né, com a drogadição, ou se envolver nessas gangues, né, e ir para um caminho bem difícil. E aí o que o professor anterior tinha feito? Ele, né, elaborou um questionário e pediu para que seus alunos fossem, né, conversar com esses jovens, né, que aí estavam saindo da infância, entrando na adolescência. E eles foram, fizeram a entrevista, tudo, e aí o que eles fizeram no final? Porque o questionário tinha como se fosse um score ali, que fosse apontar esses 200 jovens que moram nesse bairro, dadas as condições que eles têm de moradia, família, tudo que acontece ali. Eles têm chance de dar certo na vida? Então o questionário no final dava essa resposta. O que foi indicado no final desse estudo? Que daquelas condições, daquele jeito ali, era muito pouco provável, né, que algum jovem pudesse ter ali sucesso na vida e se tornar uma pessoa digna perante a sociedade, né, porque era um ambiente muito difícil. E aí esse professor, né, esse novo professor, 20 anos depois, ficou curioso, né, porque nós também estamos curiosos. E aí ele propôs para a turma dele, né, para a turma atual, pegar esses dados e tentar encontrar esses jovens, né, que lá eram quase adolescentes, agora já seriam homens feitos, né, para poder tentar encontrar e saber, né, se aquilo que a pesquisa passada apontou se tinha realmente se realizado, se eles tinham tido dificuldades e não se tornaram homens dignos. Qual não foi a surpresa, porque quase todos foram encontrados, né, menos de 10% é que não foi encontrado, e quando cada um foi visitando ali, foi descobrindo o quê? Que ali havia um homem digno, que tinha uma profissão, que tinha uma família, né, que seguia ali, né, que estava inserido na sociedade, né, que era verdadeiramente ali um cidadão cumprindo todos os seus deveres. Então, o que significa isso? Que tudo aquilo que foi previsto sobre eles e sobre aquele ambiente ruim que eles se encontravam não havia se realizado. E aí o professor falou: gente, nós temos que entender o motivo, porque tinha tudo para dar errado e deu certo. Né? Eles deram certo, eles conseguiram passar por essas dificuldades e não sucumbir. O que aconteceu? E aí os alunos falaram, não, com todos que nós falamos, eles citaram uma professora. Citaram uma professora que foi muito importante, enfim. E aí o professor pediu, não, então nós vamos atrás dessa professora. E ele foi conversar com a professora. Né? Aí o professor foi conversar com a professora que tinha sido, né, daqueles jovenzinhos lá daquele bairro perigoso. E aí ele pergunta, né, fala, olha, eles estão muito bem, né, têm as suas profissões, cumprem os seus deveres perante a sociedade. Eu quero entender o que aconteceu. Todos falaram de você, né, o que você fez? Né, o que você fez ali que mudou a vida desses meninos? Porque eu quero entender essa fórmula, que é a fórmula do sucesso, queremos replicar, né, tudo que é bom e dá certo a gente quer replicar. E aí ela falou com muita simplicidade, né, mas eu amava esses meninos, eu amava eles. E aí o que a gente está percebendo aqui? Né? Ela fazia o bem pelo bem, ela não tinha nenhuma pretensão. Né? Ela amava aqueles jovens e nesse amor que ela tinha, ela exercia a profissão dela de uma forma diferente. Então ela estava ali presente, ela estava ali acreditando naquelas pessoas, porque quando a gente tem amor, a gente vê a dificuldade, mas a gente acredita na força da pessoa. E era isso que ela fazia. Então ela tinha todo um amor e ela não tratava esses jovens, né, como possíveis marginais daquilo tempo, mas ela tratava esses jovens o quê? Como pessoas que tinham todo um potencial e ela naturalmente entregava o amor dela porque ela acreditava. E o amor então aqui, sem nenhum interesse, trouxe esses frutos que, se não fosse essa pesquisa, talvez ela não soubesse. Ou ia saber o quê? De um ou outro aluno que encontra, você foi uma professora, eu já estou bem, estou assim, enfim. Então, quando há esse bem pelo bem, a gente não precisa se preocupar com o resultado. Né? Quando a gente ama, está ali presente naturalmente, esse resultado vai acontecer. E não é importante que a gente saiba, a gente não precisa saber. Né? Não é necessário, nossa, aquela pessoa, aquele dia que eu ajudei no semáforo, que eu fiz isso, fiz aquilo. Não, nós não precisamos saber. Aquela pessoa é que precisa se sentir o quê? Tocada pelo cuidado de Deus, para encontrar as forças para mudar o seu caminho, né? E
seguir uma rota que seja melhor para ela. Mas a gente não precisa ter esse retorno, né? Porque é o bem pelo bem. Mas aqui não é só a prática do bem pelo bem, né? Tem um outro ponto que foi colocado, que é assim, ó, sem esperança de recompensa e sacrifica seu interesse pela justiça. Então a gente ainda está falando da prática da lei de amor, justiça e caridade. Então a gente vai falar de 3 casos de pessoas que se sacrificaram porque perceberam injustiça sendo cometida contra outros seres humanos, se sacrificaram, se colocaram de forma ali exposta, mas que fizeram o bem. A gente vai falar do primeiro, Nicholas Winton. Nicholas Winton, ele é corretor, né, da Bolsa de Valores da Inglaterra, e ele salvou 669 crianças, né, principalmente judias. E como é que ele fazia? Um pouquinho antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, ele começou a usar, né, organizar trens para tirar essas crianças ali, né, da região da guerra e levá-las para o Reino Unido para que elas fossem adotadas. Então elas foram adotadas por famílias no Reino Unido. 669 crianças, e esses trens que ele organizava ficaram, né, conhecidos depois como Kinder Transport. Então pegava essas crianças e levava elas ali para outras famílias que iriam cuidar delas. Ele não ficou conhecido, ele não falou sobre isso. Só 50 anos depois que a esposa, mexendo, né, nos registros, né, que ele fazia, desse esquema todo de organização, é que ela descobriu que o marido tinha ajudado 669 crianças. Ele não falou nem para a esposa, porque ele estava fazendo bem pelo bem, se arriscando. Ele poderia ser pego, né, desse movimento todo, mas ele estava ali, se arriscando porque ele percebeu que algo não era justo, porque ele se colocou no lugar, porque ele fez para com aquelas crianças o que ele gostaria que fosse feito pelos seus filhos, por ele próprio. O outro caso que a gente tem, né, que salvou mais de 2.500 crianças, é a Helena Sandler, que retirou também as crianças ali do gueto de Varsóvia, salvando elas, né, e fazia de tudo, né, gente? Colocava em saco de batata, né, enviava pelo esgoto, enfim, ela dava o jeito dela de retirar essas crianças ali. Então foram mais de 2.500 crianças para poder auxiliá-las, também se expondo, né, também ali correndo um grave risco, né, que ela poderia ser descoberta. E um empresário também, um empresário alemão chamado Oskar Schindler, o que ele fez? Para que os judeus não fossem, né, ali para os campos de concentração, ele contratou, né, ele tinha uma fábrica e ele contratou 1.200 judeus, incluindo crianças, jovens. Para quê? Para que essas pessoas não fossem levadas aos campos de concentração. E aí, quantas outras pessoas também não fazem tudo isso o quê? Silenciosamente, porque o bem, ele é silencioso, porque não se espera nada em troca. Quem está agindo, pautado pela lei de justiça, amor e caridade, buscando ser esse homem de bem, para ascender na escala espírita e um dia se tornar um espírito puro, um espírito perfeito, não vai falar, vai fazer. Não fala, faz. E aqui é uma pista já para a gente. Qual pista? Quem alega muita santidade, desconfia. Quem fala que é muito santo, que é muito bom, que é muito caridoso, que é muito voluntário, que faz muito bem, né? Nossa, que é muito espírita, desconfia. Desconfia por quê? Porque quem verdadeiramente está imbuído de fazer o bem, quem está buscando seguir Jesus, quem é verdadeiramente cristão, não tem necessidade de falar. Não fala de si, não fala dos seus atos. Por quê? Porque já deixou de lado a vaidade, não totalmente, tá, gente? Está ali na luta, né? Mas já deixou um bocadinho mais para lá a vaidade, o orgulho. Então não vai ter essa necessidade de ficar falando, anunciando. Vai ser aquele trabalhador silencioso. E é tão bonito da gente ver, né, Fulcano? Aqui na casa nós temos, né, muitos trabalhadores, né, que fazem o seu trabalho com muito amor, com muito carinho, enfim. Mas o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber toda a amorosidade e toda a entrega e compromisso com o semeador e compromisso com a espiritualidade, principalmente nos trabalhadores, o quê? Mais silenciosos.
que às vezes eles passam, né, despercebidos. E a gente vai perceber o quê? Uma grande atuação. E se a gente se coloca à disposição, a gente pode ter certeza que a gente vai ser esses bons instrumentos da espiritualidade, porque é assim que Deus vai acolhendo todos os seus filhos, né? A partir do quê? Daqueles que se disponibilizam a fazer essa trajetória, se tornar um homem de bem, e aí podem aí estar à disposição da espiritualidade benfeitora. Porque quando a gente está no trabalho muito bem, quando a gente está comprometido com a nossa evolução, a gente não está trabalhando sozinho. A gente conta com os bons espíritos que se aproximam do quê? Para nos ajudar, para secundar os nossos esforços. Então, que a gente seja bem silencioso, né, naquilo que a gente se propõe a fazer, mas que a gente faça todo o possível, tudo aquilo que está ao nosso alcance. E para aquilo que a gente deseja fazer e que a gente acha que não está ao nosso alcance, que a gente recorra à prece, que a gente recorra à oração, porque aí a gente vai perceber toda a ajuda que vem na nossa direção. E muito em breve a gente vai conseguir fazer esse algo mais que a gente, né, acreditava que não era possível. Então, que os trabalhadores do plano espiritual possam contar fortemente conosco no decorrer de toda essa semana e que Jesus possa nos amparar e abençoar. Então tá. Hoje nós vamos, já para caminhar para esse momento, nós faremos um passe coletivo, né? Porque a boa notícia, que vocês estão vendo, né, é que tá tudo, o centro está sendo todo pintado, né? Então está organizando tudo, está fazendo o processo de pintura, mas é claro que para fazer a pintura, a gente precisa, né, mover as coisas de lugar, então tem algumas coisas que foram, né, necessário transportar para a sala do passe. Então hoje a gente vai fazer o passe coletivo, tá? Então nós vamos pedir os passistas, né, que desejam aplicar o passe hoje, que se posicionem no salão. E aí a gente vai fazer o passe coletivo, tá? Em breve já vai estar tudo pintado. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Vamos nos perceber aqui envoltos pelas divinas luzes. É como se os bons espíritos fizessem em torno de todo este salão um círculo luminoso. E nós estamos envoltos neste círculo luminoso. Vamos então nos permitir agora sermos tocados por essa luz divina, sermos tocados pelo amor do Pai, sermos tocados pelas bênçãos que vão chegando a cada um de nós. E vamos nos entregando a este momento, tomando uma respiração bem profunda, trazendo a imagem de Jesus às nossas mentes e rogando: Divino Mestre Jesus, conheces profundamente nossos corações, sabe das nossas necessidades, sabe também das dificuldades, que nós possamos então sentir o teu amor atuando em nós, atuando em todo o nosso corpo físico, restabelecendo a harmonia, restabelecendo o bom funcionamento de cada uma de nossas células, e que possamos sentir também o teu amor chegando por meio de vibrações doces, vibrações de serenidade, a mais profundo do nosso ser, tocando o nosso espírito, nos libertando de dores, de angústias, levando a incredulidade e trazendo a nós a fé, a confiança, a resignação, a resiliência, a força e o entendimento de que tudo que chega até nós é para o nosso bem e de que todas as situações, por mais difíceis que pareçam, nós temos a condição de vivenciar, aprender e nos libertar. Então, nós rogamos também pelos nossos irmãos desencarnados, que todos eles possam receber essas luzes e todo esse amor. Amado Mestre Jesus, siga com cada um de nós